neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus olhava para mim. Irmãos Neliton e Raquel cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Triste andava bem longe da cruz, mas Deus olhava pra mim. Vivia sem paz, sem amor e sem luz, mas Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Até que enfim o Senhor me salvou, porque Deus velava por mim. Meu sol era opaco, não tinha calor, mas Deus olhava pra mim. Eu não tinha Cristo, eu não tinha amor, mas Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Até que enfim o Senhor me salvou, porque Deus velava por mim. Um dia eu achei o meu mestre Senhor e vi que ele olhava pra mim, e que numa cruz ele foi meu penhor, porque Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Sim, Deus olhava pra mim. Até que enfim o Senhor me salvou, porque Deus velava por mim.
Ouvintes, falar sobre idolatria e a maneira que se idolatram, que adoram ídolos, é um tanto até difícil para acreditar que ainda exista isto. Pessoas que adoram ídolos, deuses imaginários. No mundo chamado pagão, isto é, aquele que não é cristão, é comum aceitar que são idólatras, que adoram ídolos, deuses imaginários. É triste saber que ainda existem nativos que as mães entregam seus filhos a crocodílios em sacrifício aos seus deuses. Homens que atravessam vamos dizer, uma piscina de fogo, um tanque cheio de fogo, brasa viva, e não se queimam. Isso quer dizer que a fé que eles têm é bem mais pura, mais legítima, mais fiel do que do mundo chamado cristão. É aplicado de uma forma errada. É um paganismo, na verdade. Mas de uma forma sincera. Por isso que no meio deles é mais fácil o próprio Deus, através de um missionário, operar prodígios e maravilhas. Eles têm a mente virgem nesse sentido. E quando creem de uma forma pura. Agora, e no mundo chamado cristão existe idolatria? Sem falar o sentido da palavra, que é tudo que você coloca antes de Deus é ídolo. Você pode idolatrar um carro, um filho, uma filha, uma mulher, um homem, um jogador de futebol, um político, um artista de televisão. Você pode idolatrar. E sem constrangimento os chamam de reis, meu ídolo, e assim por diante. Agora, esse não é o pior de tudo. No mundo chamado cristão, ainda tem quem adora imagens esculpidas por mãos de homens, resultado de fundição, de pedra, esculturas, de madeira, e chega até ao ouro, a prata. E são ídolos com os nomes de Pedro, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Santa Cecília. A mariolatria é uma coisa que vai custar caro demais para esse mundo. É Maria de Lourdes, é Maria dali, é Maria da Acolá, é Nossa Senhora, é Aparecida, é tanta Maria, tudo se referindo a Maria. Nossa Senhora é de todo jeito. Ora, isso não é uma análise que agride, ela esclarece apenas. É lamentável. Jesus não aceitou isso. São Pedro não aceitou, São Paulo não aceitou. A própria Maria não aceitou. Que tal você saber que por fim fizeram ídolos de sua pessoa, imagens para adorar? Como você se sentiria? Honrado com isso? Lá nas bodas de Caná,
Quando foram a ela, bom, ela é a mãe de Jesus, vai resolver o problema para nós. Ela foi a Jesus. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Essa foi a resposta dele. Alguém ouviu isso dizer, mas mal educado, hein? Com a própria mãe. São João capítulo 2, veja aí na sua Bíblia. Mulher, que tenho eu contigo? Mas depois, ela, ao invés de sair queimada, aborrecida, ela disse: fazei tudo que ele vos mandar. Esse é o mandamento de Maria, é fazer tudo que Jesus mandar. Ele mandou que as nações fossem batizadas em seu nome. Você sabia disso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é o nome dele. Pedro fez direitinho, conforme ele ensinou, em Atos capítulo 2, verso 38. E todo o restante dos Atos e da história do cristianismo até 300 anos depois de Cristo. Fez do jeitinho que mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando o nome, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Idolatria. Eu encontrei uma tora de peroba lá na Praça da Sé, em São Paulo. Ela tinha mais ou menos uns 30 metros, uma coisa fabulosa. Chamou a atenção do mundo. Esculpiram aquilo com uma imagem de São Pedro. E estava lá aquela tora deitada lá, na Praça da Sé. Não me disseram, eu estava lá, eu vi a coisa com os meus olhos. Foi despachada no Porto de Santos para Roma. A tora de peroba. Pedro de peroba. Já pensou? Veja as cartas de São Pedro. Eu estou lendo a carta de Pedro aqui sobre a estatura de varão perfeito. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. A abertura dessa série, da estatura do varão perfeito. As mulheres querem nada com Pedro. Os homens querem nada com Pedro, com suas cartas, com seus ensinamentos. Elas querem nada de Maria. O que Maria ensinou para elas? Ensina. Não querem nada de vida, de exemplo, de obediência, de submissão, de respeito. Nada disso. Querem as bênçãos. Na hora da morte. Rogai por nós na hora da nossa morte. Já pensou? Que coisa anticristo, anticalvário. Quem foi que intercedeu pelo ladrão arrependido lá na cruz? Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tinha nenhuma Maria para rogar por ele lá. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que não querer a coisa de primeira mão, gente? Só para cauterizar a consciência? Agora, se prostram diante de imagens de todas as classes. De todas as classes. Isso, na verdade, é uma adoração através da imaginação. Por isso são imagens. Uma adoração através da imaginação. Aliás, a adoração é exatamente através da imaginação. Agora, esse emprego da mente, do psíquico, da alma, do espírito, numa adoração, faz adoração em espírito e em verdade. Então Jesus disse: Deus é espírito,
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não disse Deus é uma pessoa distinta. Ele disse Deus é espírito. A pessoa de Deus é Cristo. É Jesus. Aleluia! Ora, que coisa boa é ver a verdade. Boa para quem? Quem gosta? Que tipificação do verdadeiro. Essa adoração, essa imaginação é uma tipificação do verdadeiro Deus vivente. Mas agora, veja só. Nós, os cristãos, que assumimos o termo cristão no sentido da palavra, nós adoramos numa maneira imaginária, mas o quê? Nos prostrando diante do Deus vivente em virtudes viventes. A adoração a Deus está em ter fé vivente, virtude vivente. Aí está o quadro que Pedro traçou, hein? Conhecimento, sabedoria de Deus é a vivente. Temperança vivente de Deus. Paciência de Deus é virtude vivente. Paciência, piedade, amor fraternal. A única adoração a Deus em espírito e verdade vem através desta estatura, desta pirâmide, deste edifício, dessa corrente. É a única adoração perfeita que existe. Quando você exerce fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando você sofre, suporta as aflições, como um bom soldado de Cristo, você está adorando a Deus. Quando você sofre, não de uma maneira espírita, mas quando você sofre de uma maneira cristã, por alguém que Deus ama através de você, então você está prestando a verdadeira adoração. É quando você se põe a orar por alguém que você acha que está errado. Você está prestando a verdadeira adoração. É quando você pode exercer temperança, paciência, piedade. Então você está prestando uma adoração. Nós temos instinto de adorar. E o homem então adora o sol, adora a lua, adora as estrelas, e fazem isto, e ídolos para lá, ídolos para cá, de pendura no pescoço, no carro, essa coiseira toda, na cabeceira da cama. Mas não tem o mínimo de paciência com ninguém. Não tem nenhuma temperança. Não tem fé, não tem nenhuma virtude, não tem sabedoria de Deus. Isso é idólatra apenas. Os idólatras não entram no reino dos céus. Está escrito na Bíblia Sagrada. É uma das coisas que mais afronta a Deus, é a idolatria, a feitiçaria, a murmuração. Acaba de gritar, de rolar, de falar língua estranha, língua nos outros. Isso é adoração? Deus mora, Deus habita
no edifício preparado por Ele próprio. Hebreus 10, 5. Ele habita onde Ele pode exercer virtudes do Cordeiro. Essa estatura traçada por São Pedro. Aleluia! Ele pode andar, ele pode ver, ele pode falar, ele pode operar através de quem tem essa estatura. Não é o devoto de São Pedro. Se você fosse realmente um crente de São Pedro, a primeira coisa que você pediria na sua vida é ser batizado por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não adoraria a homem algum, não beijaria o anel de ninguém. Porque Pedro não aceitou isso quando Cornélio ajoelhou-se aos seus pés. Ele disse, não! Levanta-te, eu sou um homem como você. Aleluia. É o primeiro sumo pontífice, é? Amou tanto a sogra dele, que levou Jesus para orar por ela quando ela estava doente. Ali estava uma instrumentalidade vivente de Deus a ponto de sua própria sombra curar enfermos. A instrumentalidade, ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem que tinha há 38 anos, pedindo esmola na porta formosa do templo, paralítico, todo enrolado ali, começou a saltar e gritar e louvar a Deus. Ele disse, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus, só há um nome dado nos céus e na terra, pelo qual devamos ser salvos, Jesus. Jesus Cristo. Aleluia. Agora, a vida de Cristo na pessoa é que faz a verdadeira adoração. A sua vida é uma adoração a Deus. Em nome de Jesus Cristo, a maneira que você se porta está adorando a Deus. Amém. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o